E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o SICAF, o Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal. Ele é obrigatório ou não para participar dos pregões eletrônicos? Será que o cadastro no SICAF é obrigatório? Eu recebo constantemente essa pergunta. Outra pergunta relativa ao SICAF, que infelizmente eu acabo recebendo, é que alguns perguntam: professor, eu recebi um boleto para pagar o SICAF. Então a pergunta que não quer calar é: o SICAF é pago ou é gratuito? Então fica até o final desse vídeo e a gente vai debater um pouquinho sobre o SICAF, tá ok? Vamos lá. Pessoal, o SICAF é o Sistema de Cadastramento do Governo Federal. Ele é utilizado tanto pelos órgãos federais, como também por outros órgãos, estadual ou municipal, que assinarem o termo de adesão e passem a utilizar o portal de compras do Governo Federal como sendo seus portal de compra oficial, tá ok? Então ele pode ser utilizado também para fins de habilitação em licitações perante os órgãos estaduais e municipais, tá legal? Agora vamos à resposta, sem muitas delongas, em relação ao primeiro questionamento, né? Ou a primeira dúvida. O SICAF, é obrigatório o cadastro no SICAF para poder participar da licitação? A resposta é negativo. Não é obrigatório o cadastro no SICAF para poder participar de pregão eletrônico. Ah, professor, mas por que todo edital de licitação diz que a gente tem que ser cadastrado? Olha só, na verdade o edital não fala que é cadastramento, ele fala credenciamento. E qual que é a diferença, professor? Credenciamento, pessoal, é um dos níveis do SICAF. E quantos níveis o SICAF tem, professor? 6 níveis, olha só. Nós temos aqui, ó, cadastro, nível 1, credenciamento, 2, habilitação jurídica, 3, regularidade fiscal e trabalhista federal, 4, regularidade fiscal estadual, distrital e municipal, qualificação técnica e qualificação econômica financeira. Cada nível desse existe um rol de documentos a serem colocados aqui e informações importantes a depender do perfil da natureza jurídica da tua empresa, se é um órgão público ou não é órgão público, se é empresa, pessoa jurídica, se é empresário individual, se é limitada e assim por diante, tá? Se é IRELI e assim por diante. Então, o que é obrigatório é o nível 1, credenciamento, tá certo? O nível 1, credenciamento, que é obrigatório. Então, pode perceber que nos editais de licitações de pregões eletrônicos, vem que você tem que ter o credenciamento. É que no dia a dia geralmente se fala cadastro, mas na verdade não precisa ser cadastrado no SICAF. Precisa ser credenciado, ou seja, pelo menos o nível 1, tá ok? Sobre a outra dúvida, professor, o SICAF é pago ou é gratuito? Por que que existe algumas pessoas, alguns fornecedores que estavam fazendo o cadastro das suas empresas e receberam um boleto de mais de R$ 900 para pagar? Pessoal, existe algumas empresas de assessorias que inclusive utilizava o site deles era similar ao do governo, inclusive em relação às cores, tá? E o nome também. Então, quando você pesquisava SICAF no Google, aparecia essas empresas. E assim, não tem nada de errado em ter uma empresa de assessoria, né? Ou consultoria que te oriente a fazer o cadastro do SICAF. Eu mesmo tenho aqui uma mentoria de SICAF, que é 30 dias aqui de orientação e acesso a aulas online e encontro comigo uma vez por semana só do SICAF. Eu tenho uma mentoria exclusiva do SICAF. Só que o problema é que você pode prestar esse serviço de mentoria, assessoria, consultoria em relação ao SICAF, mas a pessoa tem que saber que é um serviço que você presta esse serviço. E aí, se a pessoa quiser contratar de você, tudo bem. A questão é que essas empresas elas induziam ao erro. Então, as pessoas que faziam o cadastramento, por elas ter o nome similar ao SICAF do governo, as pessoas achavam que era uma empresa do governo e elas não se identificavam como sendo uma empresa de assessoria. Tanto é que teve, alguns anos atrás, aí, uma ação judicial do governo em relação a essas empresas para que elas destacassem nos seus sites que elas eram empresas de assessoria, tá certo? O que me surpreende é que nós estamos em 2024 e há uns 3, 4 meses atrás eu recebi uma mensagem aí, um comentário aí no meu canal, no canal da Gênesis, né? De um seguidor que falou que ainda assim caiu no golpe e chegou um boleto de mais de R$ 900 para ele pagar, tá?
Então, pessoal, o SICAF ele sempre foi, é e vai continuar, pelas informações que eu tenho, gratuito, tá certo? É gratuito. Se você quiser pagar para alguém fazer e você ter acesso, não tem problema algum, desde que você saiba que é um serviço de assessoria, consultoria ou mentoria. Aqui na Agência de Licitações a gente tem uma mentoria exclusiva do SICAF, onde eu vou falar sobre todos esses níveis, te orientar, dar o passo a passo, o guia do fornecedor, todas as dicas sobre isso, todos esses menus aqui, para que serve, segurança, utilitários, compras, né? Consultas, cadastro, né? Quais são as sacadas, as dicas práticas, né? Nós temos uma mentoria aqui de 30 dias com encontros semanais para o SICAF. Só que as pessoas já sabem que isso aqui é um serviço, ela contrata se ela quiser. Senão ela vai, é lógico que ela consegue fazer sozinha, ela consegue. Só que quem tem dinheiro tem pressa. Ele quer informações práticas e rápidas. Não vai ter que ler manual, sair pesquisando no YouTube. No YouTube tem um monte de coisa, você vai conseguir às vezes fazer. Só que você não vai conseguir fazer dentro do prazo que você quer e da melhor maneira possível. Porque cada nível desse tem informações cruciais que tem que constar aqui. Tá certo? E se você é analista, consultor em licitação, você tem que dominar o SICAF, né? Ou se você é uma empresa que participa da licitação, também você tem que dominar. Então o problema não está na empresa de assessoria, é ela não demonstrar isso claramente, que ela é uma empresa de assessoria e não o SICAF do governo, entendeu? Então a ideia do vídeo hoje era transmitir para vocês esses dois problemas do SICAF, essas perguntas que eu recebo constante, ou seja, o SICAF é pago ou é gratuito? Professor, é gratuito e vai continuar gratuito, tá certo? Ah, professor, esse boleto que eu recebo é do SICAF? Não, não é do SICAF, tá certo? É de empresa de assessoria que tem um nome similar ao do SICAF, tá? Outra coisa, professor, é obrigatório o cadastramento no SICAF? Não, não é obrigatório o cadastramento, somente o credenciamento, porque perceba, cadastramento, você se diz cadastrado no SICAF quando você preenche todos os níveis possíveis, né? Porque o nível 5 não é toda empresa que precisa, tá? Tem uns certos requisitos para poder você cadastrar aqui qualificação técnica, tá? Então, quando você preenche mais de um desse daqui, né? O máximo que der, você é considerado cadastrado. Mas para participar de pregão eletrônico e dispensa eletrônica, só basta o nível 1. E por que isso é importante? Só basta o nível 1. Essa informação por si só já é muito importante. Veja bem. Vamos imaginar que você tem uma licitação amanhã às 10 horas. Você hoje, meio-dia, você descobriu isso. Ou uma dispensa. Então você não consegue reunir todos os documentos para cadastrar todos esses níveis do SICAF. Mas você consegue reunir documentos para cadastrar o credenciamento. Então o que é que tu faz? Qual que é a sacada? Você pede os documentos para o contador e assim por diante, para ele entregar amanhã até às 10 horas. Né? E você hoje, tá? Ou até amanhã, até às 10 horas, meio-dia, não tem problema. Hoje você já faz o credenciamento. Quando for amanhã às 10 horas, você participa da licitação. A licitação, a fase de habilitação nem sempre é no mesmo dia. Quando for amanhã, na parte da manhã, ou às 10 horas, meio-dia, quando o contador te entregar, você preenche os outros requisitos. Os outros níveis, melhor dizendo, do SICAF. Então, esse é a sacada aqui, ou seja, se tu vai participar de uma licitação que você descobriu hoje, e você não é cadastrado no SICAF, você apenas faz o nível 1, que é credenciamento, e vai providenciando os outros documentos, porque nem sempre o pregão eletrônico ele vai ter a fase de habilitação, que é a fase que vai cobrar esses outros níveis, no mesmo dia da abertura da sessão pública. Então tu participa, preenche o credenciamento, depois você vai e faz o upload dos documentos desses outros níveis, entendeu? Essa é a sacada, que é uma dica que eu já dou para vocês aqui, que faz parte inclusive da minha mentoria, tá bom? Pessoal, aproveito para convidar vocês para participar da minha aula ao vivo, dia 25, quinta-feira agora, tá? Às 20 horas, tá bom? Eu vou estar dando essa aula aí, em princípio vai ser no Meet ou no Zoom, ou mesmo aqui no YouTube. Se você quiser participar, só deixa aí, quero, no comentário dessa aula, que a gente manda o link 24 horas aí para você participar, tá ok? Qual que é o assunto? O assunto é justamente SICAF, tá? Sabe aqueles erros do SICAF, tá? Aqueles erros do SICAF que atualmente está dando, como por exemplo, o telefone não conseguiu puxar o telefone da Receita Federal, o nome de fantasia não conseguiu resgatar da Receita Federal. Quais são as consequências disso? Como resolver isso? Tá certo? Então nessa aula de quinta-feira eu vou abordar esses probleminhas do SICAF em relação a esses erros
entre a Receita Federal e o sistema do SICARF, tá ok? Espero ter ajudado, um forte abraço e até nosso próximo vídeo na área de licitações.